Oi galera, boa noite. Olha só, tô aqui para gravar o vídeo, tentando mostrar mais ou menos, dando uma intuição de como é que vai ser possível você fazer aquela loja mágica, né, que eu propus como exercício, né, que vai valer alguns pontos e como você pode fazer isso utilizando métodos, certo? Eu não vou fazer o projeto todo, naturalmente, que é um exercício, mas eu vou dar uma intuição de como é que vocês podem fazer isso, tá? Então, vamos começar aqui criando um projeto loja mágica, ok? Criar aqui o projeto Loja Mágica, beleza? Vamos rodar o Hello World para ver se está tudo certo. Ok. Hello World funcionando bonitamente, tudo beleza, tudo certinho. E aí, a gente pode começar fazendo o quê? A gente cria o nosso item, né? Primeira classe que a gente vai criar é uma classe item. A classe item é uma classe, a princípio, bem simples. Ok? E a classe item a gente vai ter o quê? A gente vai ter um public string nome, que é o nome do item. A gente vai ter um public string descrição, ok? Que é mais ou menos um textinho dizendo o que tem naquele item, o que ele faz. E um public int moedas, que é o preço do nosso item, ok? Então, o item começa bem simplesinho. Obviamente, você pode incrementar, fazer coisas diferentes, pensar. Mas a ideia aqui eu vou colocar poucos atributos, só para a gente tentar focar realmente no uso dos métodos. Beleza? Então, assim, se eu fosse instanciar aqui no meu item, eu colocaria item, por exemplo, i1, ou sei lá, vou chamar de espada, ok? Item espada recebe new item, ok? E aí instancio aqui o meu item, e aí eu vou colocar aqui o nome do meu item, ok? Chamar de, sei lá, espada carmesim, ok? Tá aqui a nossa espada carmesim. A descrição, vamos colocar espada de chamas de luz. Sei lá, qualquer descrição aqui. E vamos colocar um preço, ok? Quantidade de moedas que custa. Vamos colocar aqui, por exemplo, 10 moedas, beleza? Então, isso aqui eu instanciei o meu objeto, né? E botei os atributos dele. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou imprimir esse conteúdo para poder ficar bem legal, beleza? E aí eu vou colocar aqui nome, dois pontos. Eu vou usar contrabarra T. O que é o contrabarra T? O contrabarra T é a tabulação. Eu vou usar o contrabarra T para deixar o meu material bem alinhadinho na saída e ficar bonito, tá? É um detalhe estético. E vai ser aqui espada.nome, ok? Eu estou usando dois contrabarra T's aqui, por quê? Porque nome é um texto menor do que descrição, e aí vai ficar alinhado, desalinhado. Descrição, a gente coloca aqui descrição, e como descrição é maior, eu coloco um contrabarra T, e aqui é nome.espada.descrição. E por último, a gente coloca o preço do nosso item, beleza? Então, vou colocar aqui moedas. Aqui, moedas é um pouco menor, vamos testar com dois contrabarras T. E vamos ver se roda bonito. Beleza, rodou bonito aqui, nome, descrição e quantidade de moedas. Beleza? Então, agora a gente pode fazer o seguinte. Vamos criar novos itens. Ok? Vou criar mais dois itens. O primeiro vai ser o machado bumerangue. Então, vamos colocar aqui o nosso segundo item, que é o machado bumerangue. Mandar imprimir o machado bumerangue. Ok? Descrição do machado bumerangue. Machado australiano que vai e volta. E o preço dele vamos colocar aqui 15. Beleza? Mesma coisa aqui, a gente vai colocar o nosso escudo. Ok? Vamos colocar aqui escudo. Nosso item escudo. Então, vamos chamar de escudo de madeira. Botar uma descrição. E um preço para esse item também. 7 moedas. Ok? Vamos rodar isso aqui.
Vamos ver como é que fica. Se a saída fica legal. Ó, ficou bem legal. Tá quase bom. Só tá faltando a gente dar um espaço aqui. E aí, o que que eu vou fazer para deixar bem legal? Eu vou colocar aqui um tracejadinho para poder dividir os itens, que eu acho que pode ficar bom. Então tá aqui o tracejadinho. Eu vou colocar ele em todos os meus itens, na impressão de todos os meus itens. E aí a gente vê se fica maneiro. Beleza, tá aqui. Eu achei que ficou maneiro. A descrição dos itens. Muito, tudo bonitinho. E a gente só criou 3 itens, imprimiu ele com 3 atributos e já estamos aqui em 41 linhas. Bastante coisa, né? Não fica tão confortável para trabalhar assim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar reduzir essas coisas repetitivas aqui, ó, tá vendo? Como eu coloco nome, descrição e moedas, em todos eles eu faço igual e fica muita linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu primeiro método, que é um método que eu chamo de método construtor. O método construtor é um método que você usa, que você invoca na hora que você está instanciando um objeto daquela classe. Então, o método construtor tem o mesmo nome da própria classe. E quando eu estou aqui, ó, quando eu falo new item, eu estou invocando o construtor. Só que quando você não programa um construtor, o C# automaticamente cria para você um construtor vazio, que só instancia um item, né? Instancia o objeto e não faz nada. Mas aqui eu quero um construtor especial que eu já passo como parâmetro diretamente esses atributos que eu quero criar e todos eles vão ter. Então, eu vou colocar aqui os atributos que eu quero usar como padrão, tá vendo? Então, eu vou poder invocar lá diretamente com mais facilidade. E aí que vem o pulo do gato, que é usar o this. O que é o this? O this significa eu quero acessar um valor do objeto. Para poder ficar mais claro, eu vou vir aqui, olha, vou copiar isso aqui, ó, espada.nome, descrição e moedas, e vou colocar aqui. O que eu quero substituir é esse trecho que está aqui. Eu quero substituir ele num método e eu vou colocar. Se você for ver, não faz sentido usar espada aqui dentro, por quê? Porque espada é o nome do objeto que está lá fora. Por isso que serve o this. O this é um nome genérico para qualquer objeto. Então, quando eu faço isso, eu estou mexendo com o objeto. Qualquer um objeto. Só que ao invés de chamar sempre de espada carmesim, eu quero chamar pelo parâmetro que eu estou passando no construtor, que é o nome, a descrição, ok? E a quantidade de moedas. Então, eu estou alterando os valores. Eu vou invocar o construtor dando parâmetros lá fora, e esses parâmetros, parâmetro nome com N minúsculo, vai ser armazenado no objeto, no atributo nome com N maiúsculo, e a mesma coisa para todos os demais, ok? Então, lá, como é que ficaria? Eu pegaria aqui o espada carmesim, que é o nome, colocaria aqui, que é o nome. Aqui é a descrição, eu colocaria aqui. E esse carinha, que é a quantidade de moedas, eu coloco no final. E aí eu pago esse carinha e faço o mesmo para os demais, ok? Faço... Opa, isso aqui era machado bumerangue, vou até escrito errado. Eu pego aqui no item machado bumerangue, ponho aqui. Descrição, eu venho, ponho aqui também. E esse cara aqui também. E eu ponho ele aqui, ok? Botar o soft wrap para a gente conseguir ler. Apaga essas linhas, tá vendo? Já eliminei 6 linhas. Fazer a mesma coisa agora com o escudo, eu vou ter eliminado 9 linhas dessa minha classe principal, do meu arquivo principal. E no final das contas, além de eu economizar linhas, eu tenho um código muito mais legível. Por quê? Porque eu tenho as linhas, o que elas fazem? Crio o item, crio o item, crio o item. Para deixar um pouquinho mais organizado, eu vou pegar essas linhas de código que instanciam o item, vou colocar todas juntas, porque aí eu tenho um trecho de código instanciando objetos, ok? Aqui eu estou instanciando meus objetos, tá? Os valores que a gente já viu. E embaixo eu estou imprimindo os objetos. O que a gente está fazendo aqui, o objetivo é não alterar em absolutamente nada o comportamento. Então, a ideia é que eu dê play aqui e rode exatamente igual. Quando a gente está alterando um código e não muda nada na funcionalidade, só muda a forma como a gente fez, a gente chama isso de refatorar. Tá? Então, estamos tentando refatorar
Beleza, olha só. Os objetos saíram bem legal, bem bonitinho, de um jeito padronizado e não mudou em nada. Qual é a vantagem aqui? O que eu fiz foi reduzir o meu gasto de espaço, repetindo aquele trechinho que eu botava os atributos usando o construtor, criando os valores, passando os valores que eu quero logo na hora de instanciar o objeto. E aí esses valores vêm para cá. Os 3 parâmetros são guardados nos 3 atributos. Tudo que está no this é o valor do próprio objeto. Show? Então aí a gente tem nossa primeira alteração de como utilizar métodos para simplificar. O código, no final das contas, ele fica mais fácil de entender, mais fácil de programar. Agora tem um outro problema, que é esse bloco repetitivo aqui para escrever. Se você for ver, a gente sempre faz igual. Eu pego, escrevo tudo isso e a única coisa que eu troco são esses valores, tá vendo? Eu só troco o nome da variável. É um código muito repetitivo. Sempre que você tem um código repetitivo, você tem que ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Será que eu não consigo transformar esse negócio num método? E agora o que a gente vai fazer é isso. Eu vou pegar esse trechinho de código aqui e eu vou tentar, a partir disso, tentar criar um método que seja capaz de imprimir o item. Esse método ele não tem retorno, ele é void, beleza? Eu vou chamar ele de imprimir item, ok? Não tem parâmetros, porque ele só precisa dos próprios valores do item, e aí eu colo isso aqui, beleza? Se você for ver, só para deixar claro, sempre que você tem um construtor, o construtor não tem tipo de retorno, porque ele retorna o próprio objeto da classe. Os demais sempre vão ter um tipo de retorno. Void é nada, pode ser inteiro, float, double, um outro objeto qualquer, beleza? E aqui não tem parâmetro, por quê? Porque o que eu quero, eu já tenho dentro do meu objeto. O console aqui não está aparecendo porque faltou a referência, então vamos colocar aqui um using system na minha classe, using system, beleza, um problema já foi. E aí o mesmo esquema que eu vou usar, ao invés de espada, eu quero uma coisa genérica. Servir para espada, para o machado, para o escudo, e aí eu troco a espada, a variável machado, a espada, né? O objeto espada pelo this, que é um objeto genérico. E aí eu tenho esse método maroto, imprimir item, bem elegante aqui, que faz exatamente a mesma coisa. Só que daqui eu pego espada, ponto, imprimir item, e aí eu vou invocar aquele método. E eu faço a mesma coisa para o resto. Então, vou pegar machado, ponto, imprimir item, e eu vou pegar escudo, ponto, imprimir item. E aí eu tenho, nesse esquema, um código muito pequenininho e muito fácil de ler. Crio objetos, imprimo objetos. E se eu venho aqui dentro no item, método para criar e método para imprimir. Muito legível. Vamos testar para ver se essa nossa refatoração está ok. Beleza, olha só. Tudo bem organizadinho. Tudo exatamente como a gente queria, funcionando muito bem. Beleza? Então, olha só, primeiro passo, a gente conseguiu utilizar aqui os métodos para poder organizar o nosso código principal. Próximo passo agora é a gente fazer o nosso personagem utilizando os mesmos conceitos, tá? Lembrando que o personagem tem itens dentro, que é o inventário dele, e eu vou dar o exemplo aqui do personagem, e você pode utilizar os conceitos que eu vou mostrar do personagem, expandir isso para a loja, né? Não vou criar a loja, mas a forma de fazer a loja é muito parecida com a forma de você fazer um personagem. Então, eu vou criar uma classe personagem, ok? Eu já sei que eu vou precisar usar aqui o system, beleza? E como o nosso personagem ele tem vários itens, ele tem um inventário, a gente vai precisar aqui também do system.generic.collections. Não, é para system.collections.generic, para a gente poder usar o list. Então, olha só, a gente já sabe qual é a dinâmica de criar um construtor, tá vendo aqui, ó? Tem um construtor do item e eu vou utilizar o mesmo conceito no meu personagem. Primeira coisa, o que o personagem tem? Ele tem um nome, beleza? Então ele tem um string nome. Ele tem um public int, que é a quantidade de moedas dele. Ele poderia ter
sei lá, uma quantidade de HP, que eu não vou colocar, porque dá para colocar HP, XP, qualquer coisa que você quiser colocar no seu RPG, mas eu vou colocar aqui uma coisa muito importante, que é o list de item, que é o inventário. Então, o que é um inventário? Inventário é uma coleção de itens, é um list, é uma lista de itens, lembrando que a lista pode guardar vários elementos, uma quantidade indefinida. Show? O que eu preciso fazer agora? Eu vou criar um construtor para o nosso personagem. Então, public personagem. O que eu dou como parâmetro para o meu personagem? Eu preciso dizer dele o nome e a quantidade de moedas. Poderia até, inclusive, padronizar a quantidade de moedas. Então, vamos dizer que todo personagem começa com a mesma quantidade de moedas. Então, o único parâmetro que eu preciso para criar um personagem é o nome. Você poderia criar, por exemplo, várias raças de tipos diferentes de personagens, com características, mudar a quantidade de moedas, mas aqui eu vou padronizar a quantidade de moedas e eu só quero passar o nome. Crio o personagem e eu dou um nome para ele, ok? Como é que eu faço? This.nome recebe nome. O que essa linha significa? Significa que o nome que eu passei por parâmetro aqui para o meu personagem vai ser o nome do objeto, seguindo a mesma linha de raciocínio que eu usei aqui, o nome do item, ok? Lembrando que eu estava fazendo o nome lá do item, espada.nome recebe e o texto direto, eu coloquei dentro do construtor. E agora estou fazendo a mesma coisa no personagem para deixar ele bem organizadinho e aí na hora de instanciar fica muito fácil. Eu vou padronizar a quantidade de moedas dele, eu posso fazer isso. Se você não quiser, não precisa, é só você colocar aqui int moedas. Se você fizer assim, ó, você vai estar exigindo que para instanciar um personagem você passe o número de moedas. Eu vou simplificar e vou colocar que todo personagem começa com 100 moedinhas padrão, beleza? Não tem como escolher. E por último, eu vou mexer no inventário. O inventário de todo mundo começa sempre vazio, então eu não tenho um parâmetro para o inventário. O inventário ele começa como um new list item, ou seja, instancia uma nova lista vazia. Todo personagem começa sem nada, com um pouquinho de dinheiro e sem nada, ok? E eu vou utilizar o mesmo raciocínio da impressão do item, tá vendo aqui, olha? Imprimir item. Vou copiar esse métodozinho aqui maroto e vou criar o imprimir personagem, ok? Então a ideia é a mesma. Eu tenho nome, quantidade de moedas, beleza? A quantidade de moedas está aqui. E eu vou, ao invés de botar a descrição dele, eu vou dar um jeito aqui de imprimir o inventário dele, tá bom? Inventário. Beleza? Só que tem uma questão. O inventário, eu não posso imprimir ele direto, porque o inventário ele é um list. Então, se eu quiser imprimir um list, eu tenho que dar um jeito de iterar, tá? Então, aqui eu vou colocar, abrir um colchetezinho. Por que eu vou usar um colchete? Porque o colchete ele vai representar para mim como se fosse uma lista, vai dar para entender que tem vários itens. Então, boto um colchetezinho, né? E aí vou colocando um do lado do outro, cada um dos itens. Para fazer isso, eu preciso fazer um for each, ok? Então, eu vou fazer um for each em inventário, e aqui dentro é o tal do item. For each var item em inventário, então eu tenho um for each para vários itens. Então, cada um desses aqui é um item. E o que eu quero imprimir desse item? Vou colocar console.write. Por que eu não vou usar o writeLine? Porque eu não quero pular a linha aqui, eu quero que fique tudo junto, um do lado do outro. E eu só vou colocar o nome do item e uma tabulação, para eles ficarem separadinhos. E aí aqui eu pego item.nome. Só quero mostrar o nome do item, tá? Então, estou pegando aqui um for each no meu inventário, que é esse carinha aqui. Eu ainda nem botei nada, mas eu vou colocar depois. Mas eu já vou preparar aqui a nossa casinha para poder conseguir guardar coisas no inventário. Todo mundo começa com o inventário vazio, lembrando. Abri o colchetezinho. No final, eu coloco uma aspa, um colchetezinho aqui só para poder fechar o meu inventário. Então vai ser nome, moeda e inventários, que vai ser uma listinha assim, tudo separado. E aí a gente já pode testar, ok? Isso aqui é só impressão,
a gente já pode testar lá no nosso program.cs. Eu vou criar 2 personagens, ok? Personagem, eu vou chamar um de Hermenegildo. O primeiro personagem é o Hermenegildo. E eu vou criar um segundo personagem, que é a Zoroastra. O nome dela vai ser Zoroastra Anaxarman. Esses nomes malucos todos que eu estou colocando aqui são nomes que existem, tá, gente? Só são incomuns. Então, o que eu vou fazer? Agora eu tenho um método que instancia os meus personagens, que é esse método aqui, olha. Beleza? Instancia sempre com 100 moedas, um inventário vazio. E eu tenho outro método aqui que é o imprimir personagem, que diz o nome, quantas moedas ele tem e faz um for each imprimindo cada item do inventário separados por tabulação, começando com um colchetezinho, fechando com outro colchetezinho para poder ficar bem organizado. Então, eu vou mandar lá imprimir os meus personagens, lembrando que o inventário deles está vazio, eu não guardei nada no inventário deles. Então, eu vou colocar aqui Hermenegildo, ponto, imprimir personagem, eu já tenho um método aqui preparadinho, e eu vou fazer a mesma coisa com a Zoroastra, ponto, imprimir personagem, que é o meu método. Vamos ver como é que fica esse negócio. A gente tem aqui espada carmesim, o machado bumerangue, escudo de madeira, o Hermenegildo e a Zoroastra. Se você for ver, não ficou legal, por quê? Porque pulou a linhazinha aqui no final, significa que eu fiz alguma coisa errada lá na minha impressão. Eu queria que ficasse tudo na mesma linha. Vamos corrigir a impressão do personagem. Tem alguma coisa errada na impressão do meu personagem. Aqui eu não queria ter pulado. Aqui eu não queria ter pulado. Talvez o problema seja aqui. E talvez o último seja right line, porque eu quero pular uma nova linha. Beleza, então right aqui, porque eu não quero pular linha, e aqui porque eu quero pular linha para começar esse novo. Vamos ver se sai certinho dessa vez. Beleza, saiu exatamente como eu queria. Abre e fecha colchete junto. Então repara, como eu fiz um método que eu reutilizei ele, bastou corrigir em um lugar, tá vendo? Eu corrigi só aqui o right e o right line, esse bugzinho que eu tive com as linhas, que automaticamente, em todo lugar que eu chamo esse método, eu já corrijo automaticamente. Então, esse é um intuito muito importante do método. Quando você vai fazer manutenção, alterar a funcionalidade, ela se replica em todas as partes do sistema, deixando muito mais consistente. Show? Então, olha só que maneiro que tá bem organizadinho e não tá um código muito grande, é um código sucinto e legível. Por último, eu quero um jeito do personagem conseguir guardar um item, então eu vou criar um método para isso. Tudo que ele faz é método. Esse é um método void que vai ser pegar item. E esse método é o seguinte, eu dou para ele um item, beleza? Eu passo para o parâmetro um item, e o que ele faz com esse item? Guarda o item no inventário. Então, eu já tenho aqui, olha, o this.inventário. Eu vou usar esse this.inventário é um list. Eu vou pegar this.inventário.add. O que é o add? É o método da lista, do list, de guardar alguma coisa, eu guardo o item. Então, o pegar item nada mais é do que recebe por parâmetro um item e guarda dentro do inventário do personagem. E agora a gente já pode ir lá no nosso program.cs e antes de imprimir o personagem, botar eles para terem itens. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o Hermenegildo e vou mandar ele pegar a espada e o escudo. Ok? Escudo e espada. E eu vou pegar aqui, da mesma forma, a Zoroastra e vou botar para ela pegar 2 itens, o machado e o escudo. Ok? Pegar item. Beleza? Vamos testar para ver se está funcionando. Lembrando, o que o pegar item faz? Recebe por parâmetro um item e pega esse item e guarda dentro da lista em inventário. Vamos dar play e ver se fica maneiro o nosso esquema. Olha que maneiro. O
Hermenegildo com escudo de madeira e a espada carmesim. E a Zoroastra com o machado bumerangue e o escudo de madeira, tudo bem organizadinho. Beleza? Coisas que você precisa fazer para esse negócio funcionar legal. O personagem não apenas pega item, né? Se ele vai comprar o item, você tem que desenvolver uma técnica para debitar o preço, beleza? O preço desse item. Então, além de pegar item, eu tenho que ter uma forma de comprar item. Vamos supor que é um jogo de RPG que você tem como pegar um drop, que é o pegar item, mas se você estiver na loja, você não pode usar o pegar, você vai ter que usar o comprar item. Então vamos programar o nosso comprar item aqui para poder fechar o exemplo da aula de hoje. Comprar item. Item tal. Ok. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar this.moedas, o preço dele e debitar da minha quantidade de moedas. Eu tenho uma quantidade de moedas e a minha quantidade de moedas vai ser a minha quantidade de moedas menos o preço do item. Então, eu vou pegar o quanto eu tenho de saldo e atualizar com o meu saldo atual menos o preço. E depois o que eu faço? Aí eu pego o item. Depois que eu já paguei o item, eu posso simplesmente invocar o método pegar item, porque o pegar item vai conseguir guardar o meu item, beleza? Então é só invocar o pegar item. Então, tiro o valor e pego o item. Mas, obviamente, eu não posso fazer isso diretamente, porque a pessoa pode não ter saldo. Então, antes eu tenho que conferir se o meu saldo é maior do que o preço do item. Beleza? Então, eu só posso comprar se eu tiver mais dinheiro do que o item custa. Senão, vai dar ruim. Aí eu escolho aqui, ponto. Write, eu mando imprimir. Estou falido. No else. Por quê? Porque aí, se não tiver dinheiro suficiente para comprar, vai dizer estou falido. Beleza? Então, como é que esse método funciona? Confiro. Eu tenho mais dinheiro do que o item que eu estou tentando comprar custa? Beleza. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e debito esse dinheiro do meu saldo. E aí eu pego o item. Ok? Se não, imprimo estou falido. Então, vamos tentar agora lá no program, ao invés de pegar o item como se fosse um drop, trocar isso aqui para comprar item. E vamos ver se o saldo vai ficar bem organizadinho. Deu ruim aqui. Comprar item, beleza. E aí, o que tem que acontecer? Ao invés de mostrar a quantidade de 100 aqui, olha, o saldo inalterado, a gente tem que ter debitado o saldo para ver se vai rolar legal. Vamos ver, comprando o item. Olha só que legal. Saldo do Hermenegildo 83 e da Zoroastra 78. Por quê? Porque eles gastaram o dinheiro. Então vamos fazer o seguinte. Vamos mudar o preço dos itens para que eles não consigam comprar tudo. Então vamos lá. A espada custa 50 e o escudo custa 40. Se eu fizer isso, 50 com 40 vai dar 90. O Hermenegildo consegue comprar. Mas se o machado custar 65, 65 com 40 vai dar 65. Então ele vai conseguir comprar o primeiro item e não vai conseguir comprar o segundo item. Vamos ver o que acontece. Então o que deveria acontecer? 50 com 40 vai dar 90, vai sobrar 10. Então o Hermenegildo consegue comprar tudo. Beleza? Depois a Zoroastra vai tentar comprar. A primeira coisa que ela compra é o machado. O machado vai tirar 65, ou seja, vai sobrar ali os 35. Ela vai tentar comprar o escudo com 40 moedas que custa, e ela só vai ter 35. Não vai dar. E aí, no final, tem que ter o dinheiro suficiente, quer dizer, não pode ter gastado esse dinheiro, o dinheiro não pode estar negativo e não pode ter o escudo. No final, só pode ter o machado.
Vamos ver se vai rolar. Comprou o escudo, deu um estou falido aqui e a Zoroastra não conseguiu comprar o machado. Beleza? Então, a gente conseguiu chegar no nosso objetivo, que era verificar a compra, e está tudo funcionando perfeitamente. E aí você pode usar esse mesmo esquema, esse mesmo raciocínio para construir a loja, para fazer controle de estoque, para fazer o que mais você precisar. Beleza? Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês e até a nossa próxima aula.